Os deuses antes do tempo, segredos ocultos do início dos mundos. Sinto um arrepio enquanto começo a falar, porque o que vou revelar não é apenas história, é uma lembrança do que foi antes do tempo. Antes que os homens conhecessem a escrita, antes que templos fossem erguidos, existiam deuses que caminhavam entre mundos, moldando a realidade com mãos invisíveis. Eles não eram apenas poderosos, eram aterrorizantes, implacáveis e muitas vezes indiferentes à humanidade. Hoje quero te levar comigo, passo a passo, até as sombras do universo primitivo, onde cada estrela caída e cada rio que fluiu carregava um segredo que poderia mudar tudo o que você acredita sobre a criação. Prepare-se, porque algumas verdades foram escondidas por eras, e agora elas estão prestes a ser sussurradas em sua mente. Capítulo 1, Suméria. A primeira rebelião, antes mesmo de os humanos construírem cidades, os deuses já lutavam entre si. Eu posso ouvir os ecos dessas batalhas, relâmpagos atravessando céus que ainda não existiam, o rugido de criaturas que dobravam a própria realidade. Anu, o Senhor do Céu, comandava com mão de ferro, mas alguns de seus filhos, como Enki e Enlil, ousaram desafiar sua ordem. Eu sinto o medo deles, mas também a audácia. Eles sabiam que cada gesto, cada palavra, poderia reescrever os limites do universo. Imagine por um instante uma torre de luz caindo sobre a Terra antes que qualquer humano a visse, e criaturas com olhos que refletiam o próprio cosmos, caminhando por entre rios que ainda não existiam. Esse era o mundo antes do mundo, e cada ação desses deuses plantava sementes de medo, ambição e segredos que nós, mortais, apenas começamos a compreender séculos depois. Capítulo 2 menos Egito. Os guardiões da alma do deserto escaldante da Suméria. Minha mente atravessa para o Egito, onde a morte não era um fim, mas uma passagem controlada por entidades que conheciam o equilíbrio entre vida e destruição. Eu caminho entre sombras de templos antigos e posso sentir os olhares de Osíris e Anubis, como se suas presenças fossem capazes de pesar meu coração, literal e metaforicamente. Alguns mortais desesperados por poder tentaram roubar fragmentos dessa sabedoria, mas os deuses, em sua vigilância eterna, não perdoavam. Eu posso quase ouvir os sussurros das tumbas, lembrando que cada passo dado na busca pelo segredo poderia ser o último. E ainda assim, a curiosidade humana persistia, e os deuses, com sua paciência infinita, observavam e testavam, como quem planta armadilhas e espera o dia certo para colher. Capítulo 3, menos Grécia. O eco dos titãs. Na Grécia, o caos primitivo se transformou em lendas que moldaram o pensamento humano. Eu posso sentir o peso do Olimpo sobre minha alma. Os titãs, gigantes ancestrais, foram derrubados não apenas pela força, mas pelo medo de que seu conhecimento fosse além do que qualquer mortal poderia suportar. Cronos devorava filhos, não por crueldade, mas para proteger segredos que poderiam destruir o próprio tecido da realidade. E mesmo depois de sua queda, os olímpicos continuavam a manipular o destino dos mortais, muitas vezes de formas sutis e aterrorizantes. Eu posso ouvir o vento carregando ecos de batalhas que duraram eras, e cada trovão, cada sombra de nuvem me lembra que a história da Grécia não é apenas épica, menos é uma advertência. Capítulo 4 menos Hindu.
o jogo das criações e destruições, enquanto os mundos se expandiam. Chego à Índia antiga, onde os deuses dançavam com a realidade, criando e destruindo em ciclos intermináveis. Eu posso ver Shiva girando sua dança cósmica e sinto o terror e a beleza de um mundo prestes a ser consumido para renascer em glória. Vishnu assume formas infinitas, cada uma um fragmento do equilíbrio universal. Mas mesmo ele não pode controlar completamente o destino, eu sinto que os humanos eram apenas peças nesse tabuleiro divino, observando e tentando interpretar sinais que os deuses deixavam muitas vezes para testar sua coragem ou punir sua arrogância. A dança dos deuses não era apenas espetáculo, era lição. E para aqueles que ousavam olhar além do véu, o preço era alto. Capítulo 5, menos nórdica. O fim que sempre espera. Finalmente, chego às terras geladas do norte, onde o rugido do Ragnar ecoa antes mesmo do tempo presente. Eu posso sentir o frio cortante das eras passadas e o grito dos gigantes que caminharam entre deuses e homens. Odin olha para mim e em seus olhos vejo o peso da inevitabilidade. Mesmo os deuses mais poderosos estão sujeitos ao destino, à destruição que eles próprios ajudaram a criar. Thor levanta seu martelo e cada trovão é uma lembrança de que o fim é tão certo quanto o começo. Eu caminho entre mundos congelados e vejo a fragilidade da humanidade diante da dança final dos deuses, e ainda assim sinto uma estranha esperança. Mesmo diante da destruição, aqueles que ousam enfrentar o desconhecido podem aprender segredos que moldarão eras futuras. Encerramento. Enquanto minhas palavras chegam ao fim, você deve sentir como eu sinto, que apenas começamos a tocar o véu do que existiu antes do tempo. Cada capítulo que exploramos é apenas uma porta, e por trás dela existem objetos, entidades e segredos ainda mais sombrios. No próximo episódio, vamos desvendar os artefatos esquecidos que os deuses deixaram para trás, itens que carregam poder e perigo, capazes de mudar a história ou condenar quem ousar tocá-los. A jornada não acabou, e o chamado do desconhecido continua. Prepare-se, pois os deuses antes do tempo ainda sussurram e algumas vozes jamais devem ser ignoradas.